Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Do coração do um ao coração de todos. Eu sou um amigo. De meu coração a seu coração, no amor e na unidade, irmãos e irmãs, eu venho a vocês para falar de uma série de elementos referentes ao coração e eu vou, mais precisamente, falar-lhes do que permite ir do coração do um ao coração de todos. O coração do um se torna de todos, a partir do momento em que o coração do um se torna um. Tornar-se um é por fim a consciência separada e a consciência fragmentada, estabelecendo-se em meio ao que foi nomeado consciência turiya. Esse princípio, chamado de unidade, é algo que deve ser conscientizado, e não viver, unicamente, no nível da cabeça ou no nível dos conceitos, mas, sim, ser o elemento que deve se viver, de maneira real, concreta, perceptível e vibratória, na consciência. O rasgar do véu põe fim à ilusão da separação. O rasgar do véu permite compreender e viver o amor, que une cada vida na liberdade, que une cada vida na mesma essência, permitindo, então, pôr fim ao véu da ilusão e por fim, sobretudo, ao que é chamado de separação. Na hora das núpcias de luz, no momento em que alguns irmãos e irmãs, encarnados na carne, começam a viver as primícias desta união com Cristo, com a luz branca, com a unidade, é tempo de apreender-se e de exprimir o que significa realmente viver o coração, viver a unidade e passar do coração do um ao coração de todos. Os preceitos e os conceitos de que vou falar estão bem além de dados intelectuais, de qualquer vontade de bem ou de qualquer compreensão intelectual, mas se inscrevem, de maneira indelével, no sentido do que é para viver quando o coração vibra no canto da unidade. Naquele momento, como eu disse, as barreiras, as separações desaparecem, não pode ali haver discriminação entre si mesmo e todos os outros, todos os irmãos, todas as irmãs e cada vida, de maneira geral. A consciência, naquele momento, estabelecendo-se no coração do um, permite viver a unificação de todas as consciências, mas, é claro, as outras consciências não têm, elas, a consciência do que vocês vivem. E, no entanto, é assim que eu o vivenciei durante a minha vida, a cada minuto e a cada sopro, permitindo a minha consciência permanecer, da mesma maneira, com toda lucidez e a cada minuto, sem, entretanto, escapar à minha condição humana ou escapar-me nos meus samadhi extremamente intensos, manifestar esta consciência da unidade, a fim de que o meu coração, naquele momento, que havia se tornado o coração do um, se tornasse o coração de todos. Ou seja, que o conjunto dos corações, o conjunto das consciências se encontrava, de maneira real e vivenciada, no meu próprio coração. Viver o coração do um é, efetivamente, com consciência e realmente, por fim ao mecanismo da separação, da divisão, pondo fim a toda a ilusão de que os seres estão separados. Aqueles que estão separados, é claro, são as personalidades. E a consciência que está estabelecida em meio à personalidade mantém, de maneira artificial e voluntária, mesmo se isso for inconsciente, uma separação. Esse princípio de separação permite, aliás, revelar uma série de elementos. Esses elementos, que tivessem por nome profissão, que tivessem por nome afetivo, que tivessem por nome programa de vida, que tivessem por nome karma, participam, de maneira indelével, da separação da personalidade, das outras personalidades. Estabelecer-se no coração do um, e eu não voltarei sobre as diferentes consciências que correspondem, se vocês quiserem, à personalidade ou ao um, em todo caso, estabelecer-se no coração e viver o coração do um, permite realizar, no si, a alquimia do fim da separação e permite, naquele momento, viver o outro, na totalidade, no interior do si. A ausência de distância, no nível da consciência, permite realizar o que é nomeado e denominado o amor à luz. Enquanto a personalidade experimentar uma outra personalidade, não pode ali haver senão sombra, não pode ali haver senão separação e, obviamente, ausência de luz ou discriminação da luz.
O princípio discriminante é, por sinal, por essência, o próprio modo de funcionamento da consciência, em meio à personalidade, que pode ser nomeado, como vocês sabem, corpo de desejo, corpo astral, corpo mental, corpo físico, também, e assim como corpo energético. Independentemente dos nomes que lhes dermos, eles pertencem, em última análise, ao que é chamado de estrutura da personalidade. Estabelecer-se no coração de um permite ver além das aparências do corpo, além das aparências da energia, além das aparências das emoções, além das aparências do mental, de qualquer personalidade com a qual entramos em consciência. Naturalmente, aquele que vive no seu isolamento não pode conceber ou mesmo aceitar isso. Apenas quando o corpo de desejo começa a voltar-se para o espírito, quando a alma começa a desviar-se do corpo para voltar-se para o espírito, que existe um impulso da alma para querer experimentar e, sobretudo, querer reencontrar ou, ao menos, se aproximar de um ser que realizou o coração do um. Entretanto, e como vocês sabem, nunca se aproximar de um ser como este, não permite viver-se mesmo o coração do um. Podem existir, contudo, mecanismos chamados de milagres ou de curas espontâneas, que podem, então, surgir nessas circunstâncias particulares, que podem, no nível daquele que está em sua consciência da personalidade, registrar, de algum modo, um momento de graça, um momento de união. Cristo o realizou em sua vida e eu diria que todos os seres, homens, mulheres, seja qual for o país, seja qual for a religião, que realizaram o coração do um, permitiram isso, independentemente da sua própria vontade. Não havia, creiam bem, em momento algum, tanto para Cristo como para todos aqueles que vivenciaram este despertar, qualquer vontade em relação à consciência dividida que se aproximava deles. Simplesmente, a graça faz com que, quando o coração do um está estabelecido em uma pessoa, naquele momento, o conjunto dos universos aproxima-se do coração de todos. Mesmo se isso não for perceptível para as consciências separadas e confinadas, existe, entretanto, naquele momento, a possibilidade da graça e existe, naquele momento, a possibilidade de comunhão, em qualquer lugar, deste estado de consciência. Isso lhes foi falado, em outras palavras, pelo arcanjo Anael, há pouco tempo, com relação a essa passagem das núpcias de luz individuais, às núpcias coletivas da humanidade. Portanto, viver o coração do um vai levá-los, progressivamente, a pôr fim ao conjunto das separações existentes. Quando vocês virem outro irmão, outra irmã, vocês não vão ver mais um homem e uma mulher, vocês não vão ver mais uma idade, vocês não vão ver mais uma profissão, vocês não vão ver mais algo que participa da personalidade, mas, indiscutivelmente, vocês irão perceber o outro além mesmo do que ele pode conceber e imaginar, mas porque ele está inscrito diretamente no seu próprio coração. Assim, qualquer fenômeno de projeção vai cessar. O que é visto com os olhos não é considerado como a verdade. O que é percebido com os sentidos não é considerado como a verdade. Mas o que é vivenciado com a consciência do coração do um, vai, inegavelmente, permitir-lhes viver o coração de todos e ver o coração de todos. Esse princípio, eu desenvolvo particularmente agora, porque efetivamente, através de todos os ensinamentos que eu lhes forneci, através dos diferentes Yoga, NDR, revelados na série de protocolos 1, vocês terão a possibilidade, real, pela consciência direta que está instalada, de viver esse processo, ou de maneira brutal, como eu vivenciei durante a minha última vida, em plena noite, ou de maneira progressiva, gradualmente e à medida dos seus reencontros, das suas experiências. Sejam quais forem as experiências que se deixam viver, lembrem-se, como isso lhes foi dito, de que absolutamente todas as circunstâncias, todos os encontros, todos os fatos, todos os gestos que vocês irão encontrar neste período, apenas participam de uma única coisa e de uma só: fazê-los descobrir o coração do um.
Mesmo se isso puder parecer-lhes paradoxal, mesmo se isso puder parecer-lhes, com a sua razão, totalmente contrário às suas concepções da unidade, lembrem-se de que a unidade e a fonte nada têm a ver com as suas concepções. Elas os chamam, de todas as maneiras possíveis, para realizar o coração do um. Realizar o coração do um, vocês sabem, é realizar um do Samadhi, é realizar uma das etapas desse Samadhi, no nível de percepções vibratórias e também, é claro, da consciência que ali está associada. Isso vai desde, simplesmente, a pressão existente no trajeto indo da humildade à simplicidade, sobre o peito, chamados de chakras de enraizamento da alma e do espírito, passando por fenômenos de vibrações, de pressões, de opressões, até viver o fogo do coração, que, quando vocês o viverem, não poderá dar lugar a dúvida alguma do que vocês estão prestes a viver. Pois além da vivência da sua consciência, vocês irão aperceber-se, real e concretamente, de que a distância que podia existir entre vocês e os outros tenderá a interromper-se. Será que isso, no entanto, vai fazer de vocês alguém que vai estar, eu diria, na complacência, ou na doçura? Não, absolutamente não. Porque o fogo é algo que emana e que irradia. E o coração do um é esse fogo que emana e que irradia e que às vezes vem mexer, perturbar e queimar aquele que está ainda instalado no fogo da personalidade. O fogo do coração é o oposto do fogo do ego. Assim como lhes demonstrou e mostrou o irmão K, é evidente que a vivência do fogo do ego será potencializada por aqueles que estiverem no fogo do espírito e que se encontrarem ao redor. Aquele que está no fogo do ego vai encontrar-se potencializado no seu fogo do ego. Mas lembre-se também de que o fogo do ego, quando ele se torna intenso, permite, ele também, aproximar-se do fogo do coração, por intermédio da porta estreita. Existe, de fato, uma distância que tende a se estreitar, pelo próprio fato da presença desta porta estreita que foi aberta entre o ego e o coração. O fogo do ego não é o fogo do coração, mas é algo que pode levar a crer que há mecanismos da unidade. A unidade aparece, realmente, a partir do instante em que a coroa radiante do coração, ou o fogo do coração, ou mecanismos específicos no nível vibratório, referentes ao coração, à respiração, à consciência, de maneira conjunta, começam a manifestar-se. Então, naquele momento, penetrando no coração do um, o que acontece? Vocês vivem em estados de consciência profundamente modificados. Além mesmo do fim da separação, estabelecem-se estados de alegria interior, estados de dissolução, estados de serenidade, estados de equanimidade, onde naquele momento, como vocês sabem, o mental, as emoções, não podem prevalecer sobre o que vocês se tornaram. Abrir-se e realizar-se permitem assumir o comando dos veículos inferiores. Assumir o comando não quer dizer reprimi-los. Assumir o comando não quer dizer contrariar um desejo. Simplesmente, quando vocês realizam o si, vocês irão aperceber-se, agora, bem depressa, de que o conjunto dos desejos da personalidade extingue-se brutalmente ou progressivamente. O fato do corpo da personalidade não exprimir mais desejo reflete, realmente, a chegada ao estado da consciência do si. A consciência do si propicia também a ausência de emoção. A ausência de emoção não é um estado de frigidez, não é um estado de rejeição, mas, pelo contrário, um estado pacífico de abertura, onde não existe mais interação do corpo de desejo e de personalidade, que justamente vai permitir perceber que, no coração do um que vocês vivenciaram, vocês realizam o coração de todos. A ausência de separação, a ausência de divisão existente, para aquele que encontra o si, foi manifestada de diferentes maneiras, nas diferentes tradições, nas diferentes religiões e nas diferentes épocas. A época que vocês vivem hoje, neste final especial, corresponde a um processo que supera amplamente a individualidade, que supera amplamente o caminho pessoal, já que se trata de um caminho que é, doravante, coletivo e que se refere à totalidade da Terra.
As etapas que são para viver, agora, e que se instalaram, desde a intervenção daquela que se nomeia Maria, permitem realmente entrar com consciência nas etapas que vários profetas, várias profecias, anunciaram a vocês. Não percam de vista, entretanto, que os profetas sempre anunciaram o que eles viam, o que eles percebiam, e que eles percebiam, independentemente do estado unitário em função da consciência que era a deles, no momento em que eles viviam, no momento em que estavam encarnados, se pudermos dizê-lo. E que, evidentemente, esta visão de um advir que agora chegou, era colorido pela sua própria cultura, pela sua própria referência e pelas suas próprias experiências. Não se esqueçam, tampouco, como os anciãos, as estrelas e os arcanjos lhes disseram, de que vocês realizaram um trabalho notável. Através da constituição da Merkaba interdimensional coletiva, vocês modificaram a maneira que a consciência da unidade ia se instalar sobre este mundo, permitindo à Terra viver sua liberação. Em resumo, desde um ano, vocês foram capazes, pela sua assiduidade, mesmo sem, contudo, chegar a viver a consciência do si, na totalidade, de mobilizar a consciência e o conjunto das consciências da Terra, quer elas saibam ou não, para viver uma elevação vibratória. Esta elevação vibratória contribui, doravante, para permitir, se vocês trabalharem no sentido em que o arcanjo Anael lhes disse, para permitir esta revelação da luz e esta última fase da luz, de maneira muito pacífica e muito mais serena, para vocês e para todos os outros, porque, justamente, vocês realizaram esse trabalho. Nós, é claro, realizamos isso juntos, mas nós não teríamos podido realizá-lo se vocês não estivessem aí e se vocês não o tivessem realizado, ao mesmo tempo. Assim, então, o que é para viver, agora, é a esperança. O que é para viver, agora, é a alegria. O que é para viver é não escutar o corpo de desejo, se ele ainda estiver presente, a fim de aproveitar, ao máximo, os influxos da luz vibral, do apelo da luz e realizar, de forma tênue, as suas próprias núpcias de luz. Isso deve ocupá-los, eu diria, em tempo integral, porque os tempos são extremamente reduzidos e nós não lhes escondemos mais que os tempos que lhes resta para passar sobre esta terra, são os tempos mais intensos que vocês têm que viver. Esta intensidade irá se manifestar, aliás, de todas as maneiras possíveis. Lembrem-se do que eu lhes disse, neste instante. Seja qual for a intensidade desses momentos, os mais terrificantes ou os mais alegres, eles irão contribuir, no seu nível, para estabelecerem-se no si. E, uma vez estabelecidos no si, já que a passagem da porta estreita vai ocorrer com, eu diria, cada vez mais facilidade, no transcorrer e através de um conjunto de manifestações que se referem a vocês, na sua vida e no seu ambiente, então, naquele momento, rompendo os véus no interior de vocês, realizando esta unidade e o coração do um, vocês irão aperceber-se de que vocês se tornam o coração de todos. Viver o coração de todos é o corolário do acesso à unidade. Vocês não causam mais separação, vocês não têm mais desejo próprio, porque o seu único desejo é estabelecer-se no si. E, estabelecendo-se no si, e aproveitando esses instantes em que vocês vivem e este alinhamento, em que vocês vivem este acesso à consciência nomeada Turiya, então, naquele momento, vocês irão despertar o conjunto dos corações de todos. Vocês irão fazê-los atravessar, além mesmo da percepção consciente do conjunto das consciências de todos, uma oitava suplementar e vocês irão aproximá-los, realmente, eles também, da porta estreita e do mecanismo de revelação da luz. Seja qual for o caminho posterior, vocês sabem, o conjunto dos irmãos e das irmãs encarnados deve viver este encontro com a luz. Não pode haver liberação sem o encontro com a luz. Não pode haver o fim do que é denominado dissociação, e da consciência da personalidade, se não houver conscientização da luz.
Esta conscientização da luz não deve levá-los a fazer julgamento sobre o que vive aquele que está na frente de vocês, seja quem for, porque ele também vai viver o seu encontro com a luz, quer ele realize-o ou não. Essa passagem é, de qualquer forma, uma passagem obrigatória e obrigada. Essa passagem é realmente o mecanismo que permite, justamente, o fim da matriz e a reconexão com a fonte, que eu qualificaria de permanente, seja qual for, uma vez mais, o futuro. Lembrem-se do que lhes disseram muitos arcanjos. A liberação da Terra é total. Não há uma consciência sobre esta Terra, não há um coração, que irá permanecer isolado ou confinado. Obviamente, e como vocês sabem também, cada um tem as suas próprias experiências para fazer, cada um tem a sua própria liberdade. Não é questão de impor a luz. É simplesmente questão de cada um tomar consciência do que é a luz. E vocês não têm que decidir. Eu os lembro de que, quando vocês estiverem no coração do um, no coração de todos, vocês irão perceber, naquele momento, além das suas projeções e dos seus desejos, o que querem o espírito e a alma daquele que está na frente de vocês. Vocês vão ver, realmente, além do corpo de desejo e de todos os jogos de interações, emocionais, mentais, de projeção, do afetivo e outros. E vocês vão realmente ver o coração, despido, de todos. A realização do se leva-os, como isso foi dito também, a romper as barreiras dimensionais. A instalação do canal de Maria ou das estrelas, à sua esquerda, é um dos elementos principais vindo sustentá-los e apoiá-los e permitindo ajudá-los. Como nós lhes dissemos, nós estamos ao seu lado, nós não podemos dar esse último passo no seu lugar, mas nós podemos assisti-los, nós podemos acompanhá-los e sermos as testemunhas privilegiadas da sua ressurreição. O que vem, é claro, é a ressurreição. O que vem é um novo nascimento, um nascimento onde não existirá mais a morte, um nascimento onde não existirá mais o sofrimento, um nascimento onde existirá apenas a alegria do si, onde existirá apenas a luz. Para isso, e efetivamente nós também lhes dissemos, existe uma série de lutos a fazer. Esses lutos, vocês fizeram com maior ou menor êxito, não sem buscar desembaraçarem-se, mas porque a luz, pela sua inteligência e pela sua presença, cada vez mais importante, é capaz de fazer desaparecer, como vocês sabem, o conjunto das ilusões. Nós lhes dissemos seguidamente, em todo caso para aqueles dos anciãos que estiveram mais frequentemente no Oriente do que no Ocidente, que este mundo era uma ilusão, na totalidade, e que era em meio a esta ilusão que vocês deveriam realizar o si. Então, isso não é uma palavra em vão, aí tampouco, nem adesão a qualquer conceito religioso ou filosófico, mas é realmente uma experiência que vocês vão viver no momento do seu encontro com a luz, e no momento em que vocês realizarem as núpcias de luz individuais e em que vocês forem se estabelecer, de maneira quase permanente, no coração. Naquele momento, tornando-se o coração do um, vocês estarão, direta e efetivamente, ligados e conectados, de maneira eterna, com a fonte. Permitindo-lhes, então, ver além da ilusão, ou seja, transcender as ilusões, penetrar na visão etérea e na visão do coração, e receber o outro no seu coração. Todos os mecanismos de projeção irão, então, cessar. Desde algum tempo, os arcanjos e muitos de nós, dissemos-lhes que nós estamos no interior de vocês. Isso não é uma ilusão. Essa é a estrita verdade, que resta para conscientizar. Quando vocês compreenderem que vocês são a totalidade dos mundos, quando vocês compreenderem que vocês não estão limitados a este corpo, a este pensamento e a esta vida, bem além de todas as vidas, mas que vocês são alguma coisa que não pertence a este mundo, e que, no momento, para aqueles não realizaram o si, é totalmente desconhecido, tudo, absolutamente tudo irá se tornar conhecido para vocês. Mas é preciso aceitar perder o conhecido. É preciso aceitar deixar tudo o que vocês mantêm. É preciso aceitar que tudo acontecesse, em vocês, para que, realmente, vocês fossem realizados.
Eu os lembro de que eu mesmo, como outros anciãos, vivenciamos esse mecanismo de despertar durante um sofrimento extremamente intenso. Esse foi o caso, também, tanto para o irmão K, como para mim e para algumas irmãs, algumas estrelas, que lhes falaram. Lembrem-se de que a intensidade do que é vivenciado na separação é um elemento que vai aproximá-los, paradoxalmente, do seu estado de si e da unidade. Se vocês aceitarem esse princípio, não há qualquer razão para que o que lhes for imposto pela luz, seja um mecanismo envolvendo alguma uma rejeição. É na aceitação de tudo o que se apresenta que vocês devem encontrar a transcendência. Naturalmente, é mais difícil, para a personalidade, compreender e aceitar que um elemento, por vezes difícil, referente ao corpo ou referente ao que se é deixado viver, possa ir ao sentido da luz. É-lhes pedido para não concebê-lo, para não buscar compreendi-lo ou explicá-lo, mas simplesmente para aquecer a esta transcendência, pois, se vocês tiverem necessidade de compreensão, se vocês forem além da necessidade de reparação, do corpo ou do sofrimento, então, naquele momento, vocês irão se abrir muito mais facilmente à luz, ao Cristo que retorna. Vocês irão se abrir, cada vez mais facilmente, à luz, já que a porta posterior de Cristo está aberta e já que Miguel, e o conjunto do conclave, vem de novo perfurar o seu coração. Isso acontece desde o início das núpcias de luz. É claro, vocês não são sincrônicos em relação a isso. Alguns vivem o canal de Maria e presenças ao seu lado. Outros, muito mais sensíveis, vivem esses contatos apenas à noite, a fim de que a consciência da personalidade não seja perturbada demais. Outros, enfim, encontram-se e irão se encontrar frente a uma prova deste corpo ou da sua vida, por vezes considerada como essencial. Mas vão além das aparências, entrem ainda mais profundamente no seu coração. Tentem não reagir no momento. Tentem não aderir ao seu sofrimento. Tentem não aderir à sua contrariedade. Vão além disso. Naquele momento, e sobretudo naquele momento, digam-se, efetivamente, que aquele momento pode ser, em última análise, apenas um apelo da inteligência da luz para recentrarem-se, para realinharem-se e para darem o passo. Nada mais há atrás do sofrimento do que conceber e superar esse próprio sofrimento. Mas o sofrimento chama-os, também, a não querer, a qualquer custo, combater, mas, bem mais, a agir. Então, é claro, e sobretudo no Ocidente, há muitos místicos que revelaram o sofrimento enquanto do amor. É claro, não é questão, isso foi dito, de autoflagelar-se ou de procurar um sofrimento, seja ele qual for. Mas as circunstâncias da vida sobre a Terra tornam-se tais, com o afluxo da luz, que muitas coisas devem mudar no interior de cada uma de suas vidas, chamando-os e conduzindo-os, pela mão, à força, para viver o que vocês têm que viver, ou seja, o encontro com a luz. A expressão do nosso comandante, NDR, Ivanov, a golpes de martelo corresponde, estritamente, a isso. Vocês não poderão, onde estiverem, escapar da luz, de modo algum. Simplesmente, as condições da integração e da vivência da luz serão profundamente diferentes para cada um, mas isso não cabe a vocês. Seja o que for que vocês perceberem, mesmo estando realizados no si, estando no coração do um, tendo acesso ao coração de todos, vocês têm apenas que favorecer, pelo seu estado, o acesso a esse encontro. E é isso que é o sentido do serviço e do amor, hoje. Mas vocês não poderão, vocês também, fazer qualquer caminho no lugar do outro. Como nós dissemos, é a própria consciência que decide passar do ego ao coração, e nada, absolutamente nada de exterior pode intervir nesse mecanismo. É um encontro. Este encontro é um dos elementos, essenciais e motores, da ascensão. A fonte falou-lhes disso, ela mesma, há algum tempo. Vocês chegaram nesses tempos em que não é mais tempo de recordar-se da promessa e do juramento, mas chegou o tempo de vivê-los, de maneira total.
Essa maneira total, eu repito, está em um calendário extremamente curto. Nesse calendário extremamente curto, cada um de vocês tem seu próprio momento, tem o seu próprio encontro. Mas considerem que, seja o que for que acontecer na vida da sua ilusão, seja o que for que se manifestar com força, por vezes, nessa ilusão, é, estritamente, o elemento que lhes é necessário, a cada um, para viver o coração do um. Se vocês aceitarem esse princípio, então, vocês vão viver o encontro e vocês irão se estabelecer no seu coração. As consequências do encontro, se pudermos nomear assim, são, obviamente, totalmente livres para cada consciência. Mas vocês que têm a oportunidade, a chance de viver estados vibratórios, esses estados vibratórios, sejam eles quais forem, quer sejam completos, intermitentes, quer sejam de ondas de estremecimento, como de intensidades extremas, todos vocês, sem exceção alguma, têm a graça de poder viver a graça. Então, nos momentos em que isso for se apresentar a vocês, lembrem-se das minhas palavras, pois é naqueles momentos que será necessário aplicá-las. Não voltar a descer no nível da personalidade, não dar corpo e consciência ao seu próprio sofrimento, não dar corpo e consciência a esse próprio corpo, mesmo a alquimia se realizando neste corpo, não dar corpo e não reagir ao seu ambiente, e, em particular, o mais próximo que, é claro, e assim como foi dito, vai tudo fazer para afastá-los do seu estado de graça e, isso, aí também, é lógico. Lembrem-se de que existem apenas dois fogos durante este período: o fogo do ego, e o medo do ego, e o fogo do coração, e a abertura do coração. Aquele que permanece no conhecido, e não quiser viver o desconhecido, que está estabelecido em alguma forma de segurança, seja profissional, material, afetiva ou outra, não tem qualquer desejo, nem qualquer vontade de viver outra coisa senão aquilo em que ele está bem. E se vocês viverem o coração do um, então, naquele momento, vocês irão aquecer para que o coração de todos, e daqueles que lhes são, por vezes, os mais próximos, não esteja na mesma disposição que vocês, nem no mesmo destino e evolução que o seu. A partir daquele momento, quando vocês tiverem aceito, digerido, vocês irão se aproximar, realmente, da vivência do coração do um. E aparecer-lhes lá, então, o que é o coração do outro, que está na frente de vocês e que, no entanto, em princípio, parece querer outra coisa que não o seu bem, porque o bem dele não é seu bem, e o bem de cada um pode ser definido apenas através de uma visão de valores que é própria de cada personalidade. Existem, como vocês sabem, objetivos comuns, atrações comuns, sejam afetivas, sexuais, profissionais ou quaisquer outras, mas, além disso, existe um coração comum. E se vocês forem além das aparências, e se vocês retiverem o que eu acabo de dizer, e se vocês persistirem em ir para o seu coração, abandonando-se totalmente, então, vocês irão se aperceber de que o coração do outro nada mais é do que o reflexo das suas próprias resistências. Então, vocês irão se aperceber, com espanto, e vocês irão perceber, com consciência, que o outro é apenas uma parte de vocês mesmos que não foi integrada em vocês. Naquele momento, irá acontecer algo de específico. A consciência do si, que havia aflorado, tornar-se-á um mecanismo extremamente invasor, fazendo-os perceber o outro além da ilusão, além do sofrimento, além das palavras, além da aparência. E vocês vão constatar, então, que o que eu acabo de afirmar é a estrita verdade que há para viver no seu coração. Não há inimigos. Não há amigos. Não há pais. Não há filhos. Há corações que estão reunidos no coração do um e que, no entanto, exprimem-se através das máscaras das personalidades. O coração do um é o coração de todos. Assim, Cristo pôde dizer-lhes: amem-se uns aos outros como eu os amei. Como ele os amou não é um amor humano, mas é um amor divino. O que vocês têm, hoje, que manifestar, que criar, que cocriar no que está se instalando, é este amor.
Este amor, que não é disfarçado pela máscara da personalidade, pela máscara dos desejos, pela máscara das visões, da sedução e da atração, mas que é, efetivamente, o amor mais puro, mais autêntico e mais real que vocês podem viver. E isso apenas se instala a partir do momento em que vocês aquecerem. O abandono à luz é também isso e, especificamente, durante este período. Seja o que for que a vida lhes enviar, seja o que for que a vida os fizer viver, isso é correto, pois é o que vocês têm que viver para abri-los e realizar-se, na totalidade. O outro, seja quem for, não pode ser seu inimigo. O outro é apenas um reflexo de vocês mesmos em algo que vocês não integraram e que vocês projetaram no exterior. Assim, portanto, se vocês se estabelecerem no si, inteiramente, não pode mais existir inimigo e não vai mais existir inimigo. Se vocês estiverem estabelecidos no si, nada mais pode se opor ao si, independentemente do que atinge o seu corpo, independentemente do que atinge a sua vida, seja qual for o sofrimento que os atingir, vocês são o si e vocês não são mais o sofrimento. Sendo o coração do um, vocês são o coração dos outros. O coração de todos estão no coração de todos os outros. Então, naquele momento, não há mais razão para que qualquer ilusão possa alterar seja o que for no que vocês são. Vocês não são mais o sofrimento que vocês vivem. Vocês não são mais este corpo que, no entanto, é o seu templo, no qual vocês vivem. Naquele momento, real e concretamente, vocês realizaram o si. Vocês não podem mais ser afetados e, no entanto, vocês estão no amor mais total. Vocês não podem mais ser desestabilizados e, no entanto, vocês estão na estabilidade a mais invisível para aqueles que negligenciam e que recusam o si, porque essa estabilidade é apenas o reflexo de uma confiança, não é o reflexo de uma vontade, mas é, simplesmente, o reflexo de um amor que é invisível àqueles que estão confinados em meio ao corpo de desejo e à personalidade. Se vocês alcançarem o si e realizarem esse si, então, vocês irão servir e estarão no seu lugar correto em relação ao que vieram fazer nesta terra, neste período, em relação ao que vocês vivem, em uma de suas coroas, na sua consciência e na sua vida. Lembrem-se, vocês não são deste mundo, mas vocês estão neste mundo. E estar sobre este mundo é aceitar não mais ser deste mundo. É redescobrir a humildade mais total, redescobrir a simplicidade porque, efetivamente, as circunstâncias globais da humanidade são o que elas são. E elas são apenas o reflexo da desagregação dessas forças de separação, pela ação da luz vibral que, como vocês sabem, torna-se densa a cada dia, a cada minuto um pouco mais. Portanto, vocês nada têm que temer, nem da terra, nem dos homens, nem de vocês mesmos. É apenas na aceitação e na confiança do seu si que vocês irão encontrar todos os fatores de superação. Mas vocês jamais irão encontrar um fator de superação em meio à personalidade. Lembrem-se de que é apenas nas circunstâncias mais extremas que o homem redescobre a sua humanidade. Essas circunstâncias extremas, sejam quais forem os povos, sejam quais forem os lugares, seja qual for cada vida, serão, obviamente, extremamente diferentes para cada um, mas elas serão extremas para o conjunto da humanidade. E é isso, justamente, que vai levá-los a viver-se e a fazer viver o encontro com a luz, para o conjunto de irmãos e de irmãs que ainda não estão no coração do um, mas que estão no próprio coração, confinados. O fim do confinamento é isso. O mecanismo de passagem do coração do um ao coração de todos vai fazê-los perceber e conscientizar-se de que nada está separado, de que os véus das ilusões que os separam fazem apenas polos frente a parcelas de vocês mesmos que, como eu disse, não foram integradas. A lei de atração ou a lei da graça pode pôr frente a vocês apenas o que vocês criaram. Se vocês tiverem medo de serem roubados, vocês serão roubados. Se vocês empregarem técnicas para evitar o roubo, vocês serão roubados. Mas se vocês pensarem e viverem que o roubo não pode existir, vocês jamais serão roubados.
Se vocês realizarem o amor de acordo com essas condições, se vocês se conscientizarem e viverem que qualquer forma de vida que está na frente de vocês possui e vive, um dia, o mesmo amor que vocês, então, não haverá mais separação e vocês vão passar do seu coração ao coração do um, e do coração do um ao coração de todos. É o que vocês são levados a viver. O período do encontro chegou. Isso lhes foi anunciado, agora, há 2 anos. Vocês têm vivido uma série de elementos que os aproximaram e, talvez, para alguns de vocês, afastaram-nos desse encontro. Mas, seja qual for a aproximação ou seja qual for o afastamento, tudo isso contribui, em última análise, para fazê-los viver o que vocês têm que viver. Não pode ser diferentemente no si. Não pode ser diferentemente na inteligência da luz. Assim, todas as circunstâncias que a vida vai lhes propor são capazes de fazê-los viver o que vocês criaram. Se vocês criaram a graça, vocês vão viver a graça. Se vocês puseram fim às separações, vocês vão viver o fim das separações. Se vocês partilharam a não violência, vocês vão viver a não violência. Se vocês partilharam o amor, vocês vão viver o amor. Se vocês transcenderam a identificação com os sofrimentos, o sofrimento não existirá mais. Se vocês transcenderam os medos da falta, seja qual for, vocês não irão viver a falta, mesmo se isso tiver que passar por mecanismos chamados de milagres. Como dizia Cristo, será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã? Vocês devem demonstrar e mostrar que são a luz a fim de viver o si. Pois, como vocês podem prever e imaginar prever, e prevenir seja o que for, e viver a espontaneidade da luz? Se vocês quiserem se instalar no coração do um e no coração de todos, não há alternativa. É necessário passar a porta, estabelecer-se entre os 4 pilares e elevar-se nessa coluna de luz. Aí está o que há para viver, agora, a partir da instalação das núpcias de luz sobre a Terra, que devem conduzi-los, cada um, a preparar essas núpcias coletivas que virão, como lhes foi dito, em um momento em que vocês não podem esperar. As únicas primícias, vocês as conhecem, elas lhes foram reafirmadas pelo arcanjo Anael, repetidas em várias ocasiões por Maria. Trata-se, é claro, do canto do amor. Seja qual for esse canto, seja da terra, do céu, aquele dos anjos, aquele do seu espírito, trata-se, em última análise, do mesmo canto, que é um canto da unidade. Vocês serão prevenidos por isso. Quando o canto da unidade se generalizar, então, vocês irão saber que os tempos estão consumados, inteiramente. Não para vocês, mas para a coletividade. Restará a vocês, então, muito poucos dias para realizar o si, mas é nesses momentos, nessa urgência, que muitos de vocês viverão isso. Então, nós lhes pedimos, a cada um, que se lembrem dessas palavras, porque é neste período que existem mais oportunidades. As portas do céu se fecharam, para abrirem-se sobre a terra. Assim, o impulso de Cristo, que realizou as núpcias de luz, que muitos de vocês perceberam, nesse dia 26 de setembro deste ano, é chamado, agora, a conscientizar-se, cada vez mais. O canal de Maria vai se manifestar, cada vez mais frequentemente, a vocês. As vibrações vão começar a invadir a totalidade das suas células. Como o bem-amado Sri Aurobindo havia descrito na sua vida, como o irmão Cálice falou, o desconhecido, agora, chegou. Então, liberem-se de tudo o que vocês conhecem. Liberem-se de qualquer relação, sem, contudo, nada abandonar. Vocês devem, de fato, no amor, nada separar, nada dividir, nem cortar. Alguns de vocês, há anos, viveram rupturas, separações, mudanças. Se, hoje, vocês estão em tal circunstância, com tal pessoa, com tal ser, com tal situação, é que vocês assim escolheram. Portanto, agora, não é mais tempo de se separar, mas é tempo de reunificar-se e de aquecer a tudo o que vocês criaram para este período que vocês estão vivendo.
Porque é nesses elementos, que podem, por vezes, parecer-lhes opostos à sua liberação, que se encontram, justamente, os elementos da sua própria liberação. Lembrem-se dessas palavras porque, agora e a cada dia, vocês vão aperceber-se, se forem além das aparências, que é exatamente o que está acontecendo na sua vida, no seu corpo, nas suas relações e no que vocês estão efetuando nesse momento. Viver o coração do um é viver o coração de todos. Para isso, é necessário que aquele que lhes faz frente e que está na oposição ao que vocês são, esteja aí apenas para permitir resolver e apenas para permitir-lhes ser, de algum modo, um trampolim, que é o espelho das suas próprias insuficiências interiores. Então, naquele momento, se vocês aceitarem isso, vocês descobrirão o amor, tal como Cristo havia falado e tal como ele o viveu. Naquele momento, vocês irão se amar uns aos outros, como ele os amou, e vocês irão realizar, inteiramente, o estado Cristo. Nós não podemos, nós, anciões, desejar-lhes nada melhor do que isso. Esse mecanismo é extremamente simples. É claro, a personalidade vai considerá-lo como fora de alcance e vai tudo fazer, no interior de vocês, por intermédio dos seus próximos ou de situações, para desviá-los disso. Isso foi denominado, também, de outro modo, a noite escura da alma. Mas a noite escura da alma, esse sofrimento extremo que pode se manifestar, tanto no corpo que vocês habitam como em algumas das suas relações, tem, eu repito, apenas um único objetivo: despertá-los. Então, não julguem. Aquieçam e elevem-se. Passem da consciência que sofre à consciência que está na alegria. E vocês, sozinhos, podem fazê-lo. E as portas estão bem abertas. Esta porta, chamada de estreita, abrir-se-á, cada vez mais majestosamente, progressivamente e à medida que vocês avançarem para ela. Resta muito pouca distância entre a crucificação e a ressurreição. Cristo ressuscitou no terceiro dia. Esses 3 dias, vocês conhecem. Muitos intervenientes falaram-lhes deles. Alguns de vocês os viveram antecipadamente, mesmo a duração dos 3 dias tendo sido, naquele momento, apenas simbólica. Mas é tempo, agora, de ressuscitar. Todos os elementos foram dados a vocês. O conjunto do yoga da unidade, o conjunto do que era possível, espiritual e humanamente, comunicar-lhes, foi comunicado, na sua totalidade. Ver a série de protocolos e de mensagens a ler. Nós estamos ao seu lado. Nós estamos com vocês e, se vocês desejarem, nós estamos em vocês. Então, viver o coração do um no coração de todos é apenas uma passagem da consciência que, se vocês aceitarem, irá colocá-los na alegria e os fará viver o que vocês são, ou seja, seres de alegria. Para isso, nada mais é necessário separar, nada mais dividir e amar-se uns aos outros. Não há alternativa. Mas isso deve ser um impulso do coração e não um impulso da personalidade. Isso deve ser um abandono da personalidade. Isso deve ser uma aquiescência à luz. Isso deve ser, como foi dito, há pouco tempo, um sim à luz, NDR. Intervenção de Mananda Moir de 27 de setembro de 2011. E esse sim à luz acompanhar-se-á, de maneira sincrônica, se não simultânea, da realização da consciência do si. Assim, a época que se vive sobre a Terra, hoje, é uma época, talvez vocês saibam, na qual muitas consciências desejaram se encarnar. Mesmo aquelas sendo as mais livres e as mais elevadas, não pertencendo de modo algum a mundos antropomorfizados, cuja consciência foi estabelecida bem além do que lhes é mesmo aceitável porque, efetivamente, a passagem, essa reversão, essa última passagem da porta estreita é algo que a consciência vive no amor mais total. A realização do si, ou a dissolução na luz unitária, é o elemento mais intenso que a consciência pode viver. E é para isso que a luz vem chamá-los.
Quer essa luz passe através do seu corpo que sofre, quer essa luz passe através de um parente em oposição com vocês ou por uma circunstância da vida ou um acaso da vida, seja o que for, o período que vive a humanidade é destinado apenas a uma coisa e a uma só. Lembrem-se de que não existe qualquer retribuição. Lembrem-se de que não existe qualquer julgamento. O único julgamento são vocês que portam, em função do seu olhar e da sua consciência. Nenhuma luz pode julgar seja o que for. Nenhum ser de luz pode julgar seja quem for. O único julgamento, em última análise, existe apenas no interior da consciência separada e dividida. Superar e transcender o julgamento é viver o si. Então, não julguem, como lhes foi pedido. Aquecer, abandonar-se e viver o espírito é exatamente o que lhes é proposto para realizar o si. E isso é totalmente independente, eu repito, de tudo o que pode acontecer durante este período porque, durante este período, o que vocês têm que viver é a transcendência. E a transcendência e a luz vão utilizar-se do que é, para vocês, o mais apropriado, porque o que se instala sobre a Terra é a lei da graça. E a lei da graça é a lei de atração. Essa lei de atração, bem além da ação/reação, vai fazê-los viver a unidade, a sincronia da unidade, a fluidez e, sobretudo, vai fazê-los descobrir o si. Naquele momento, vocês irão se tornar o coração do um, para o coração de todos. Aí está o que posso desejar de melhor para vocês. Aproveitemos alguns minutos de comunhão, antes que eu lhes passe a palavra, se houver questões. Mas façamos primeiro, juntos, silêncio. Façamos primeiro, juntos, a comunhão, de coração a coração. Efusão vibratória. Irmãos e irmãs, no coração do um, se emergirem em vocês algumas questões, eu os escuto. Questão: o único objetivo da vida humana sobre a Terra não é realizar o coração do um. Meu irmão, não, pois algumas almas procuram, com avidez, a experiência da matéria. É nesse sentido que é necessário respeitá-las. Como Cristo havia dito, há muitas moradas na casa do Pai. Há, também, como vocês sabem, muitas origens estelares, muitos estados dimensionais. Vocês não conhecem, enquanto vocês estiverem na personalidade, o coração do outro. E, conhecendo o coração do outro, quando vocês realizam o coração do um, então, vocês apreendem que nem todo mundo pode ter o mesmo destino nem a mesma finalidade. Cada ser humano, sem qualquer exceção, é diferente de outro ser humano. A única coisa que os une, que os unifica, é a mesma, é o coração. Todo o resto faz parte da diversidade, sem mesmo falar de separação ou de ilusão. Questão: no momento final, o fogo do coração vai invadir o corpo inteiro? Cara irmã, alguns já vivem isso há algum tempo. Esse fenômeno de agulhadas vibratórias corresponde ao acúmulo de partículas adamantinas, bem além do canal do éter, bem além da coroa radiante do coração, mas, efetivamente, no nível de todo o corpo. Questão: sentir descargas elétricas ou espasmos no corpo corresponde a quê? Meu irmão, isso corresponde à progressão da luz. Do mesmo modo que uma doença fulminante, do mesmo modo que um acidente, nesses tempos específicos. Tudo o que acontece e tudo o que irá acontecer contribui para a luz. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs da humanidade, como é de meu costume, de meu coração a seu coração, na luz unitária, até breve, no amor. Mensagem atemporal.